Hoje vamos mergulhar na épica história, atravessar os véus do tempo e descobrir os ecos de uma voz que ainda ressoa em nossos corações. Nos dias finais de sua missão terrena, Jesus Cristo compartilhou ensinamentos profundos que ressoam até hoje. Ele falou sobre amor e serviço, instruindo seus discípulos a amarem uns aos outros como ele os amou. Durante a última ceia, ele estabeleceu a comunhão, simbolizando seu corpo e sangue, e enfatizou a importância da lembrança e da gratidão. Jesus também proferiu parábolas marcantes, como a da videira verdadeira, ensinando sobre a conexão vital com Deus para uma vida frutífera. Em seus momentos finais, Jesus orou no jardim do Getsêmani, enfrentou traição e julgamento, e mesmo em meio ao sofrimento na cruz, ele pediu perdão para aqueles que o crucificavam. A ressurreição de Jesus, 3 dias após sua morte, selou seus ensinamentos com o triunfo sobre a morte, prometendo vida eterna a todos que nele creem. Esses ensinamentos formam a essência da fé cristã e continuam a orientar os seguidores de Cristo em sua jornada espiritual. O Jardim do Getsêmani. Antes de ser preso, Jesus foi ao Jardim do Getsêmani para orar. Lá, ele expressou angústia e submissão à vontade de Deus, pedindo que o cálice de sofrimento fosse afastado, mas, em última instância, aceitando o plano divino. Traição e julgamento. Judas Iscariotes traiu Jesus, entregando-o aos líderes religiosos. Jesus foi julgado perante o Sinédrio e o governador romano Pôncio Pilatos. Durante o julgamento, ele permaneceu calmo e não se defendeu com violência. A crucificação e as 7 palavras na cruz. Jesus foi crucificado no Calvário. Enquanto pendia na cruz, ele proferiu 7 palavras significativas. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mulher, eis aí o teu filho. Eis aí a tua mãe. Deus meu, por que me desamparaste? Tenho sede. Está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A ressurreição. A ressurreição de Jesus Cristo é um dos eventos mais importantes na história bíblica e é central para a fé cristã. De acordo com a Bíblia, após a crucificação e morte de Jesus, ele foi sepultado em um túmulo fechado por uma grande pedra. No terceiro dia, que seria um domingo, houve um terremoto e um anjo do Senhor removeu a pedra do túmulo. As mulheres que foram ao túmulo para ungir o corpo de Jesus encontraram no vazio e foram informadas por um anjo que Jesus havia ressuscitado. Os guardas que vigiavam o túmulo ficaram tão assustados que ficaram paralisados. As mulheres, então, foram instruídas pelo anjo a informar os discípulos de Jesus sobre sua ressurreição. Jesus também apareceu para as mulheres e mais tarde para seus discípulos, provando que estava vivo. 2. A ressurreição de Jesus é vista pelos cristãos como a confirmação de que Jesus é o Filho de Deus e como a vitória sobre a morte e o pecado, oferecendo a promessa da vida eterna para todos os que creem nele. Este evento é celebrado pelos cristãos em todo o mundo no domingo de Páscoa 3. A Ascensão. A ascensão de Jesus Cristo é um evento significativo na história bíblica que ocorreu após a sua ressurreição. Segundo a narrativa bíblica, Jesus ascendeu ao céu 40 dias após ressuscitar dos mortos. Este evento é registrado principalmente no livro de Atos dos Apóstolos e também é mencionado no Evangelho de Lucas. De acordo com a Bíblia, a ascensão aconteceu nas proximidades de Betânia. Jesus levou seus discípulos para fora da cidade, abençoou-os, e enquanto os abençoava, começou a ser elevado ao céu até que uma nuvem o ocultou de suas vistas. Lucas 24 2.50-51, Atos 1 9, 11. Os discípulos então voltaram para Jerusalém com grande alegria e continuaram a louvar a Deus no templo. Lucas 24 2.52-53. A ascensão de Jesus tem um significado profundo na fé cristã. Ela indica que Jesus reassumiu seu lugar ao lado do Pai, na glória celestial, e está exaltado como Senhor e Rei. A ascensão também é vista como uma promessa da presença contínua de Jesus com seus seguidores através do Espírito Santo e da esperança da segunda vinda de Cristo, conforme prometido pelos anjos que apareceram aos discípulos após Jesus ser elevado. Atos 1, 10, 11. A Grande Comissão. A Grande Comissão é um mandamento fundamental dado por Jesus Cristo aos seus discípulos após a sua ressurreição. Este evento é descrito no final do Evangelho de Mateus, 28 2.18, 20, onde Jesus se aproxima dos seus discípulos e diz:
foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. A grande comissão representa a instrução de Jesus para que seus seguidores espalhem seus ensinamentos e façam discípulos em todas as nações do mundo. É uma chamada para o evangelismo e para o batismo em nome da Trindade. Este mandato não foi apenas para os apóstolos daquela época, mas é considerado válido para todos os crentes até o fim dos tempos. A grande comissão também enfatiza a promessa de Jesus de que ele estará com seus discípulos sempre, oferecendo suporte e orientação enquanto eles cumprem a missão de compartilhar o Evangelho e ensinar os mandamentos de Cristo. É um pilar central para a missão da Igreja cristã e para a prática do discipulado. 2. O Espírito Santo. Na história bíblica, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, juntamente com Deus Pai e Deus Filho, Jesus Cristo. Ele é descrito como Deus e possui todas as qualidades divinas, desempenhando um papel fundamental na obra da redenção e no processo de santificação dos cristãos. A obra do Espírito Santo é indicada na Escritura como sendo essencial tanto na história da criação quanto no plano da redenção. No Antigo Testamento, o Espírito Santo é mencionado desde o início, como em Gênesis 1:2, onde o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, trazendo ordem ao caos. 2. Ele também capacitou pessoas com habilidades especiais para desempenhar tarefas importantes na história da redenção, como as habilidades de José na interpretação de sonhos e na administração durante uma crise. 2. No Novo Testamento, Jesus prometeu o Espírito Santo aos seus discípulos como um consolador que estaria com eles para sempre, ensinando e lembrando-os de tudo o que ele havia dito. João 14:15-31. A promessa de Jesus foi cumprida no Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, permitindo-lhes pregar o Evangelho em várias línguas e marcar o início da Igreja. 3. O Espírito Santo continua a ser uma presença ativa na vida dos cristãos, guiando, confortando e intercedendo por eles. Ele é frequentemente descrito como um consolador, ajudante e guia espiritual, transformando o coração dos crentes e capacitando-os a viver uma vida que reflete o caráter de Cristo. 4. A esperança da segunda vinda. Jesus também ensinou sobre sua segunda vinda. Ele prometeu voltar para julgar o mundo e estabelecer seu reino eterno. Os cristãos aguardam com esperança esse momento. Os últimos ensinamentos de Jesus na Terra são uma parte fundamental da história bíblica, marcando os momentos finais de sua missão antes da crucificação e ressurreição. Nos dias que antecederam a sua crucificação, Jesus compartilhou lições valiosas com seus discípulos e seguidores, enfatizando a importância da fé, do arrependimento, do perdão e do amor ao próximo. Ele realizou a última ceia, onde instituiu a Eucaristia e lavou os pés dos discípulos, demonstrando humildade e serviço. Jesus também proferiu profecias sobre sua morte e ressurreição, e sobre os eventos futuros, incluindo sua segunda vinda. Durante este período, conhecido como a Semana Santa, Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém, expulsou os mercadores do templo e amaldiçoou a figueira sem frutos, simbolizando a rejeição da fé superficial. Ele enfrentou desafios e questionamentos dos líderes religiosos, mas manteve-se firme em sua mensagem de salvação e esperança. Os ensinamentos finais de Jesus culminaram com o seu sacrifício na cruz, um ato de amor redentor, seguido pela sua vitória sobre a morte na ressurreição. Esses eventos são a pedra angular da fé cristã e continuam a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. A história de Jesus e seus últimos dias nos ensina a profundidade do amor e do sacrifício. Nos mostra que, mesmo diante da adversidade e da dor, há sempre uma luz de esperança e renovação. Jesus, com sua compaixão e entrega, exemplifica o caminho da verdadeira liderança servidora, onde a grandeza é medida pela capacidade de servir e amar ao próximo. Se você gostou deste texto, deixe seu like no vídeo e compartilhe essa mensagem de esperança com outras pessoas.